Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Quem gostar de rodeio... Isso é mais antiga do que andar pra frente. Quem gosta de rodeio, bate palma, pé no chão, assim. Vamos lá. Meu povo bonito, 9º ano, introdução à legislação trabalhista. Eu, o professor Giorgio Paulo Matutinho Lindo com vocês, hoje aqui, trabalhando na sequência aquele tema que a gente já vinha, né, trabalhando nas aulas anteriores. Uma foi o trabalho na era digital. Na semana passada a gente começou esse assunto, né, o trabalho em home office, né, mas a gente não terminou, não concluiu, porque o assunto foi fluindo, né, e aí eu trouxe de volta, né, um tema inicial e a gente continua com o restante dessa aula de hoje sobre esse tema, o home office. Hoje nós contamos aqui com a presença de Vitória. Aqui, ó, chega batendo Vitória. Uhul! Aqui a mão passa porque é aquele filme assim, sabe? Como é, professor? Gilson, do Rostinho Lindo. Maravilhosamente, pessoal. Estamos aqui dialogando com vocês. É sempre um prazer. O 9º ano trabalhando aqui a introdução às leis trabalhistas, professor. Que disciplina maravilhosa. Passa, professor, por quê? Porque ela está aqui numa forma digital em nossa tela, né? Está sobreposta aqui em nossa tela, né? Exatamente. Mas, né? Vamos terminar a aula, a gente chega ali e dá... Aí, Vitória. Valeu, Vitória. Valeu. Tamo junto. Vamos embora, professor. Mas, o professor Gil, já que o senhor está aí na bancada hoje, sim, no chat, com os meninos, caso alguém tenha trocado de celular, o celular caiu na água, caiu no chão, ou aquele gente vem andando na rua distraído, o dono veio e leva, né? E aí ficou sem o celular, mas tá aí agora em casa, tá com o celular novo, se Deus quiser, um tablet, tá no computador, tá em casa vendo pelo YouTube depois, mas... Se ele não tiver, como é que ele faz para baixar o aplicativo do Educa Recife? Poxa, minha gente, é por isso que a gente pode... Calma, né? Tem 3 formas da gente assistir, né? Sim. Tem aqui atrás da TV Nova, 22.1. Você está assistindo para a TV Nova? Show de bola. Que canal fantástico, né, professor? Que emissora maravilhosa, hein, professor? Sim. Menino Mas do céu. Isso tudo porque quem faz essa imagem chegar? Né? Temos a Lei Jonas, né, na técnica, deixando aqui a gente lindos, maravilhosos, bem, né? Prontos aqui para entrar perfeito para vocês. E as imagens é nosso queridíssimo Juninho, né? Juninho Play, né, professor? Juninho Play. Exatamente, ali na edição, corte de cena, maravilhoso. Aí tem também o que, professor? O canal do YouTube, né? Sim. Que a gente pode encontrar, o Educa Recife tudo junto. Vai ter a playlist do 9º ano, em que você vai encontrar, além da nossa aula aqui de LT, as demais aulas disponíveis para você. Você pode assistir assim, devagarzinho, pausando, pode retornar e anotando devagarzinho. E aí também tem o Educa Recife. Juninho vai botar o QR Code bem aqui, ó. Já para facilitar a sua vida, você já vai direto na loja de aplicativos. Aí baixa o aplicativo do Educa Recife. Plataforma simples, fácil de ser acessada. Vai ter lá a opção do Sou Estudante. Você vai colocar o seu login, que é a matrícula. E a senha, a sua data de nascimento por completa. Queridíssimo professor, professora, você também tem acesso à nossa plataforma. Utilize dos nossos recursos, interaja com a gente, que é sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês, pessoal. Muito bem, rapaz do Rostinho Lindo, professor Gilson, beijo do gordo! Vamos lá agora, começando nossa aula de hoje. Ó, eu vou trazer exatamente uma pergunta, né? Como funciona a jornada de trabalho no home office? Vocês viram que na aula passada, na aula anterior, nós paramos aqui, ó. Aqui, ó. Oxente. Tranquilo, eu pensei que tivesse colocado um negócio, mas eu pensei, vou falar. Tá? Ó, simbora. Vamos embora. É porque termina assim a gente pensando um negócio e acaba fazendo outro. Mas ó, como funciona a jornada de trabalho no home office? Ó, então, a princípio, o home office foi a opção encontrada para reduzir os impactos causados pela crise da pandemia do novo coronavírus. Gente, lembrando a vocês que o coronavírus, né, 2019, ele surgiu aí na China, chega no Brasil em 2020. Então, é o que a gente chama de pandemia, né? Então, a diferença, Gilson, entre endemia, né? Sim. A pandemia, é diferente. Né? E tem outra palavrinha daí que agora me faltou a memória. Tem também. Tem também.
Hein? E epidemia. Isso. Muito obrigado, Jonas. Aqui a galera ligada aqui, meu povo. Aqui no Doutor Google pergunta a gente o que são as coisas. Então, a endemia é um negócio local, pequeno. Né? É uma questão de falar de uma doença endêmica, própria daquela região. A dengue, por exemplo, é uma questão endêmica. Né? É endêmica. A malária também é para ser endêmica em locais isolados. Quando a gente tem aí uma epidemia, né, ele já passa de uma região para outra, né, no próprio país. Né? Por exemplo, a dengue ela vai se tornando uma epidemia no Brasil. Por quê? Porque falta saneamento básico, falta cuidado com o nosso material que a gente deixa no nosso quintal, com o nosso telhado, a nossa calha da água parada, limpa em determinados lugares. Gente, é uma tampa de garrafa, uma tampa de refrigerante. Se você deixar acumular água, em 2 dias a muriçoca vai ali, pousa e solta ovos. Aí pode ser a muriçoca comum e pode ser o Aedes aegypti, não é? Que é aquela toda bolinha branquinha, cheia de bolinha branquinha. Então vai gerar o quê? Vai transmitir doenças. E aí essa epidemia gerou uma pandemia. O mundo inteiro, né, sofreu com o coronavírus. Né? Coronavírus é um vírus da espécie corona, né, que a professora Carol de Ciências falou sobre isso, porém a professora Carla, em língua portuguesa, ela também vai explicar essa nomenclatura, não é? A argumentação com relação ao coronavírus, né, um vírus da espécie corona, que é comum, a gripe é um vírus do tipo corona. Qual o problema desse chamado Covid-19, que surgiu no ano de 2019? Isso foi exatamente a capacidade dele de reagir a qualquer medicamento, a não ter medicamento contra ele, e ele atentar contra a nossa respiração. Então, a maioria das pessoas sofreram com questões de respiratória grave, né? Daí o problema sério. Mas o home office, ele veio surgir com maior evidência, né? E aí quase na sua totalidade, 100% de todo mundo trabalhando de casa. Veja só a revolução que ocasionou essa questão. Então, o ambiente de trabalho, né? A gente vai estar confinado, né, com isolamento social. A interferência de assuntos domésticos nos profissionais. Isso quer dizer aí uma situação de como a gente vai lidar com essa nova modalidade. Eu vou estar em casa, mas eu vou estar trabalhando. Então, tem a necessidade da gente se organizar como se a gente fosse para o trabalho, né? Fazer o ritual, até para conscientemente a gente entender que eu estou em casa, mas estou no horário de trabalho, né? Hein, Gilson? Difícil isso, né? Com certeza. Difícil a gente se adaptar. Bastante. Né? Uhum. E aí, ó, quais são os direitos trabalhistas, né, no home office? Né? Quais são os direitos que eu tenho? Eu tenho o mesmo direito de quem trabalha. Então, veja aí no texto, ó, o trabalho remoto já é prática há algum tempo em algumas empresas e em 2017, após a reforma trabalhista, ele passou a ter uma regulamentação própria, né? O teletrabalho. Ele foi incluído em um capítulo da CLT, no artigo 75, né, da Constituição, né, no caso da CLT, que é Consolidação das Leis Trabalhistas. E aí, ó, por exemplo, não há alteração salarial, viu, Gilson? Desde que o empregado mantenha as atividades e a carga horária. São mantidos os mesmos direitos trabalhistas em relação àqueles que trabalham presencialmente, como fundo de garantia, né, FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço, férias, 13º salário, bônus se houver, assistência médica e outros agrados, que a gente pode dizer, né? Mas principalmente direitos adquiridos e muitas vezes através de luta trabalhista, de luta da massa trabalhadora. Então, o que o trabalhador ou a trabalhadora recebe no home office?
recebe tudo isso aí que eu coloquei para vocês. É o mesmo direito de quem trabalha no escritório. E ainda assim, algumas empresas ainda fazem ajuda de custo. Por quê? Porque você vai trabalhar, ó, você vai trabalhar em casa. Então você está gastando a sua energia, você está gastando a sua internet, né? Uma série de coisas que a empresa não está gastando com você, né? Nem com todos os outros trabalhadores, caso estivessem na empresa. Né? Então você está trabalhando em casa. Então quem não gostaria de um ambiente assim de trabalho? Coloca aí em tela cheia, Juninho Play. Ó, Gilson. Imagina. Tá vendo? Né? Você sentado numa varanda, olhando para as montanhas, para o som morro, dos pássaros, né? O som dos pássaros, aquela brisa maravilhosa. Ou então de frente para o mar, trabalhando, olhando o movimento das ondas. Então, só que aí tem um detalhe. O que é que aconteceu com essa questão trabalhista, né? Com a gente que trabalhou em casa, a gente vai estar mais próximo, por exemplo, da cozinha. Você veja que aí tem uma caneca de café e um pratinho com biscoito. Então, o sedentarismo, não é? Ele vai causar nas pessoas, por exemplo, um maior índice de obesidade. Né? As pessoas vão engordar um pouquinho mais, né? Porque vão estar em casa. Não vai ter aquele, por exemplo, só o deslocamento do trabalho, de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Né? A alimentação ali regrada, né? Porque a gente vai ou leva ao almoço ou vai almoçar próximo ao trabalho. Então, geralmente, quando a gente vai almoçar, a gente almoça pouco, porque a gente sabe que tem um trabalho, né, à tarde, tem um horário, né, para pegar. Em casa, muitas vezes, o horário ele passa a estar flexível. Então, esse horário flexível, ele favorece o quê? A você parar, fazer uma alimentação diferenciada, a se alimentar mais um pouquinho. Aí tem aquele sono da inteligência, né, depois do almoço. Aí, o que é que acontece? Você não fez exercício físico, a digestão não foi feita corretamente. Então, inevitavelmente, você vai ganhar uns quilinhos a mais. Não é? Então, isso é um outro problema trazido pelo home office. Então, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, chamado IPEA, as complicações da pandemia fizeram com que mais de 8 milhões de profissionais brasileiros tivessem que se adaptar a um novo modelo de trabalho, né, que é o home office. Imagina esse cara aí agora. Olha lá, o cara está com uma TV, uma tela gigante, está com a tela do computador, né, uma tabela, tem lá um tablet no outro lado e está com uma planilha pintando ali no mapa ainda, numa plancheta. Então, o cara vai estar ficando doido. Né? Porque você acaba fazendo multitarefas, multifunções, além de estar em casa. Né? Eu, por exemplo, um ano passado, o professor não trabalhou, doido quem disse, o professor trabalhou triplicado, porque a gente estava em casa, tomando conta de uma turma, muitas vezes, numa aula remota, aí eu passando uma atividade para os meninos, 5 minutinhos, aí fui ajeitar, botar o almoço, queimei o almoço. Não ria não, professora Carla, que o negócio foi sério. Queimei o feijão, depois queimei o arroz e ainda queimei o peito de frango. Porque se eu vou trabalhar em casa, vou comer menos, né? Comer menos. E aí não comi foi nada. Não comi foi nada nesse dia. Porque queimei o arroz, queimei o feijão e queimei a carne. Pronto, comi o quê? Banana, melão e laranja. Pronto. Veja que coisa boa. Agora a professora Vanessa, light toda, diet e como é que é negócio? Que é vegano. Vegano, né? Veja. Mas por quê? Porque a gente fica fazendo meio mundo de coisas ao mesmo tempo, né? E assim o home office tem causado alguns problemas para a gente, quem não prestar atenção. Aí, ó, professor Gilson Soares, eu vou fazer essa leitura, o senhor vai dar uma ajuda aqui para mim. Olha só, em tela cheia, Juninho Play. A princípio, o home office foi a opção encontrada para reduzir, olha, os impactos causados pela crise sanitária global. Olha, como assim, professor Gilson? Como o senhor acabou começando a nossa aula, né, citando a questão do coronavírus, né? Sim. Do Covid-19. E aí, o que acontece? Era uma doença que tinha uma fácil transmissão, né?
A gente ter aqui um contato bem próximo, né? Não precisava nem ter um contato tão físico, né? Através da saliva, ao espirrar, ao falar, né? Quando a gente fala, aquele processo de estar próximo, ali, aquele contato pessoal, proporcionava que a doença fosse se propagando e passando de um para o outro. Então, houve essa recomendação sanitária, né, que houvesse o distanciamento social. Então, que as pessoas não estivessem tão próximas assim, evitar aquele contato próximo, aquele contato pessoal. E aí, quando você está na empresa, o professor citou aí a questão do almoço, você vai almoçar, os seus colegas de trabalho estão ali dialogando na mesma mesa, compartilhando de um mesmo ambiente, de um mesmo espaço. E aí, como era uma doença que começava em um processo silencioso, até muitas vezes dando sinais aí de uma simples gripe, você estava ali, não, estou com a gripe, aí você não reparava, não fazia lá o teste para conferir se realmente era Covid e você estava com a Covid, e aí ia se propagando, passando de uma pessoa para outra. Aí vem a questão do trabalho de home office, porque, professor, você está na sua casa, né, através do seu notebook, tem contato com uma rede, e aí você pode ter contato com qualquer outro tipo de pessoa, pessoas aqui no seu trabalho, na sua casa. Professor Giorgio, lá em Goiânia, poderia falar comigo lá em São Lourenço, e a gente executando esse trabalho de uma forma segura e eficiente, e a gente trabalha aqui nas nossas aulas, né, de introdução às leis trabalhistas, o conceito de trabalho, que é muito também trabalhado na sociologia, né? E quando a gente está exercendo o trabalho, estamos ali imprimindo uma força física, também pode ser uma força física, mas também intelectual. Quando a gente está trabalhando com a mente, executando das mais variados tipos de atividades, também estamos trabalhando e cansa, viu, professor? Não é fácil não. Muitas vezes você pegar ali 10, 30 materiais para você fazer uma leitura, elaborar um texto através daquilo, elaborar uma aula. Então, professor, como o senhor falou, professor não teve folga não, viu? Teve as tarefas de casa e também teve as tarefas do trabalho, ó, foi luta, viu? Não, e voltando aqui para mim, nessa questão do home office, né, a gente vai pensar o seguinte, várias formações, né, que tivemos. Primeiro, tudo era novidade, né? Primeiro, assim, a gente, raríssimas exceções, no ano de 2000, a partir de 2015, 2010 para 2015, surgiu muito essa questão de aulas interativas, aulas digitais, né? Utilizando até lousa eletrônica, né? Era uma moda. Mas a gente tem que fazer um curso, né, para usar uma lousa eletrônica, um quadro eletrônico, uma televisão com a tela interativa, né? Como a gente vê hoje nos jornais, o cara aperta um botãozinho, pô, aí aparece a imagem, né? Como a gente faz aqui hoje, aperta o botão, os meninos lançam a imagem na tela, o vídeo passa. Então hoje, a tecnologia hoje virou algo que sem a qual a gente não consegue mais trabalhar, né? Eu me lembro muito bem, Gilson, de uma época em que, por exemplo, eu morava em Pau Amarelo, certo? E trabalhava num colégio onde hoje fica próximo de um shopping ali em Jaboatão dos Guararapes, né? Então imagina, não tinha internet, não existia internet. Então eu tinha que preparar uma prova, e aí às vezes eu já tinha o computador e imprimia, né? Mas aí eu tinha que levar a prova física para o colégio no dia que eu fosse, para com 8 dias de antecedência entregar a prova, a escola rodar a prova para com 8 dias depois ser aplicada a prova, né? Então hoje com a questão da informática, da internet, com toda a agilidade e rapidez que esse mundo digital, né, esse cyberespaço hoje, eu posso terminar essa aula aqui hoje, eu digo, ó, o assunto da prova vai até o que eu der hoje, a prova é amanhã. Então eu posso chegar, terminar essa minha aula, elaborar uma prova no formulário Google, né, o Docs, né, na questão tem um termozinho agora, que eu me lembro o nome que a gente usava muito já, um pouquinho antes da pandemia, né, do Classroom, né, ou Google Class, onde eu fazia uma prova com os meninos digitando, utilizando o computador, o tablet ou o celular, e eu já terminava a prova, já mandei para mim o resultado, já sabia quanto o menino tinha acertado. Então já poderia até mesmo nessa própria mesma aula, né, já fazer uma correção com os meninos das questões, ou na aula seguinte. Então veja que esse trabalho, essa rapidez que a internet vai nos dar, a tecnologia vai nos proporcionar, ela vai facilitar muito um trabalho
braçal, mas requer um trabalho mental muito grande, porque não é fácil a gente também fazer uma prova, elaborar uma prova com questões de múltipla escolha, com resultados diferentes, né? E montar todo o esquema de clicar ali, uma série de abinhas, né? Que vai funcionar esse formulário depois. Né? Agiliza, facilita, mas requer um conhecimento que a gente não tinha. Não é? A gente não tinha. Qual era o conhecimento que o professor tinha para a sala de aula? O pincel, o apagador, o livro, né, algumas coisas, fichas de aula e o velho quadro. Agora não, a gente tinha esse material à disposição, né? O Meet, Google Meet, né? Ou outro tipo de reunião que a gente podia fazer via internet, em qualquer lugar. Você falou aí, você lá em Camaragibe, em São Lourenço, desculpa, eu em Palmarelo, ou em Olinda, ou em Goiânia, e a gente formar um grupo, fazer uma reunião, né? Fechada, sim, cada um no seu lugar, uma formação com 200 pessoas, uma Isso. sala com 5 professores, cada um num lugar diferente, uma técnica colocando a gente nessa sala e a turma toda assistindo aí pelo YouTube e interagindo e perguntando. Então a tecnologia ela veio para ficar, né? O home office hoje, tem gente que continuou, então hoje algumas empresas optaram por determinado tipo de trabalho em home office, então você vai na empresa só se precisar ir, senão você pode resolver tudo de casa, né, e trabalhar e o trabalho sair do mesmo jeito, bem feito e organizado. Né? Mais adiante aí eu tenho, ó, então o modelo, né, esse modelo de home office, ele acaba se tornando comum entre as empresas, né, que inclusive estão, olha, estudando outras formas de melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, né, ou dos seus trabalhadores que estão trabalhando em casa. E aí eu tenho conhecimento de empresas que mandam para a casa dos trabalhadores, por exemplo, uma cadeira ergométrica. Né? Feita aquela cadeira do pessoal que joga videogame, tá ligado? Não tem? Aquelas cadeiras bem arrumadas, tal, que confortável. Então o cara senta, parece que a cadeira está abraçando você, né? E aí você vai trabalhar, você tem um teclado ergométrico, uma tela grande, com a iluminação de tela que descansa a vista. Você tem um Skype, né, que você pode conversar com as pessoas da empresa, tirando dúvidas, trocando dúvidas. Tem um problema aqui nesse negócio, como é que eu faço, tal. E você trabalha de casa, confortavelmente. A empresa já paga, por exemplo, em alguns casos, pacote de dados para você trabalhar de casa. Manda equipamento de primeira geração para você trabalhar e desenvolver bem. Até porque, gente, o bom empregador, ele vai saber o seguinte: se eu tenho condições de trabalho para o meu funcionário, ele vai desenvolver melhor a sua função. Ele vai evitar gastos, por exemplo, com desperdício de material porque errou. Imagina o cara numa fábrica, eu tenho um amigo que trabalha numa fábrica aí, uma fábrica que é de fora, e essa empresa, ela fabrica peças para carro e moto. Então teve um rapaz lá que passou batido o tempo não sei como é que eu chamo, de cozimento do aço. Ficou escuro, não é? Então o que é que fez? Aquele material todinho foi perdido. Perdido por quê? Ele perdeu tempo na fabricação, perdeu energia, né? O material ele vai retornar para ser triturado e misturar com outro produto para virar matéria-prima e fazer de novo. Imagina, aquelas peças catracas de caixa de marcha de caminhão, de carro, de moto, né? Então veja, por quê? Porque mudou a cor, passou um pouco do tempo, queimou, então ficou um pouco escuro. Então essa empresa, veja, ela hoje trabalha com tecnologia, né, automação, mas precisa do ser humano para poder determinar, muitas vezes, o tempo do produto. Né? Então, a gente sabe que as empresas hoje elas tendem a criar e facilitar o trabalho de quem está em casa trabalhando para ela. Tá? E aí eu trago aí esse outro, ó, além disso, uma pesquisa recente, né, da Korn Ferry revela que 85% ó, das 170 empresas entrevistadas, fizeram essa pesquisa, afirmam que adotaram o modelo de home office definitivamente em suas operações. Aquilo que eu falava para vocês, muitas empresas hoje estão investindo no home office. Por quê? Aí
ele vai ter, ao invés de ter uma fábrica, um escritório, não é, com meio mundo de gente, ele vai ter apenas algumas pessoas trabalhando no escritório fisicamente e o restante, né, de casa, via home office. Né? Nesse sentido, ó, muitos céus, ó, Gilson, a palavra, né? Muitos céus acreditam que são ações simples que fazem a diferença e todos saem ganhando. Como assim? Aí eu dizia, uma empresa, um escritório, que tem 30, 50 pessoas trabalhando, cada um na sua bancada, né, com computador e tal. Se eu agora passo, esse escritório, eu passo a ter só 5 pessoas, né, a manutenção básica do escritório, e o restante dos meus funcionários, 45, trabalhando em home office, eu vou ter um custo, olha, de energia, né, energia, só de ar-condicionado no escritório, porque tem que ter ar-condicionado por conta das máquinas, dos servidores, né, questão de manutenção do próprio ambiente, estrutura de funcionamento, né? A internet que eu tenho que ter no escritório para segurar aqueles 50 pessoas trabalhando. Então, se eu tenho home office, eu vou distribuir com a internet do pessoal para trabalhar em casa, fornecer equipamentos, né, para que o pessoal possa desenvolver bem a sua função e, logicamente, que aí outros benefícios vão surgir, não é? Porque você está trabalhando em casa. Né? Trabalhar em casa, e aí vai a questão, por exemplo, que a gente precisa saber e ter essa disciplina, né? O horário, né, de trabalho e o horário de estar em casa, né? As condições de eu trabalhar em casa nas mesmas proporções da empresa, senão o negócio não vai para frente. Tá? E aí o que significa essa palavrinha, esse termo céu, ó? É de origem inglesa, tá? Que quer dizer, ó, Chief Executive Officer. Quer dizer isso? Ó, conselheiro, delegado ou diretor executivo. É o responsável máximo pela gestão e direção administrativa da empresa. Quase não sai. Então, ora, você tem, por exemplo, um administrador de empresa. Mas se ele é o responsável, não é, pela empresa como um todo, ele é esse chefe aí executivo. Né? É ele que determina, ó, a visão, traça o organograma da empresa. Geralmente são os próprios proprietários. Né? Quando pensa em criar uma empresa, ele tem o objetivo, tem a visão, tem o carisma. Né? O que é que a minha empresa quer? Então, aí ele vai traçar, vai nortear, né, por onde quer que a sua empresa caminhe, qual o crescimento que ele quer. Então, vamos chamar de o dono. Né? Mas aí, nem sempre, em algumas empresas, o CEO, o chefe aí, é o dono, né? É um alto executivo que vem para desempenhar essa função. Né? Até porque quando vem o dono, a esposa, o filho, o genro, a nora, vira uma empresa familiar. E aí acaba, às vezes, as pessoas perdendo o espaço, né? Aquele espaço que a gente tem da organização trabalhista ou empresarial. Né? Aqui eu não sou seu pai, eu não sou seu esposo, não sou seu irmão, eu tenho minha função. Então, cada um tem que respeitar o seu papel dentro da instituição trabalhista, beleza? Então, para eles, ó, que é os céus, ó, para eles, quando existe conexão com um programa de incentivo e ações que contribuam com as equipes, a produtividade e o engajamento dos colaboradores, obviamente, tendem a melhorar, né? Então, a gente trabalha mais feliz, trabalha mais animado, a produção, né, ela flui naturalmente, tudo sai como deve ser, a contento. E aí, veja aí nesse videozinho, né, uma mulher, né, ela dirigindo uma reunião com outras pessoas. Lembrar que nesses tempos de hoje, a mulher, ela tem que estar onde ela acha que deve estar, né? Não tem essa questão aí de machismo, né? Nem de feminismo. Professora Carla chegando sempre com a sua interlocução, né, trazendo para a gente a liderança feminina, como também Tereza, que está aí também conosco, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Eu estou com meu óculos de visão de raio-x, o óculos 007. Então, ó, nem sempre, então, isso envolve grande custo. O que é o grande custo? Não é o caso do trabalho flexível, aquele trabalho com horário flexível, não é que o home office, então, vem sempre trazendo. E para a gente encerrar, professor Gilson, eu vou ler a perguntinha, vou passar para o senhor e deixar a perguntinha para o meu povo aí. Ó, gente,
Dialogue com seus professores, com seus colegas, troquem ideias, converse, discuta, debata sobre as tecnologias e o mundo do trabalho. De boa? Professor Gilson, se despeça do meu povo aí, do meu 9º ano. Vá dialogando aí, pessoal, com seus colegas de classe, seus professores. Um beijo do rostinho lindo. Tchau, meu povo. Fique com Deus. Até outra hora. A aula foi massa. Espero que aproveite, curta, compartilhe e deixa lá o seu like. Ok? Vamos lá?